Bora então codar mais um pouco aí para ser feliz, deixar aí a nossa semana melhor, né? Vamos fazer uns codigão para ser feliz. Seja bem-vindo, seu Anderson, muito boa tarde. Vamos fazer então a resolução do que tinha sido proposto na aula passada, né? Eu vou começar fazendo uma resolução que eu julgo interessante aqui. É, eu tinha falado para a gente poder selecionar as cores através de um array de cores, né? Onde ficaria mais organizado. Eu ter uma maneira de verificar quais são as cores que são permitidas em uma casa. Então, se eu tiver somente essas três cores aqui, tem que mostrar essas três opções. Se eu tiver mais, tem que listar as demais opções aí. Então, como que eu poderia fazer isso daqui? Tem várias formas, né? E aí vai do que você pretende fazer. Por exemplo, a gente poderia ter aqui um método que retorna a quantidade de cores, outro método que retorna cada posição da cor. É uma possibilidade, né? Então, tem essa possibilidade interessante aí. Ou eu posso ter um método que me retorna todas as cores, ele retorna o array de cores, e lá no programa principal eu me viro com isso. Eu vou fazer esse último jeito, depois, se for o caso, vocês tiverem interesse, eu faço de outra forma. Então, vou fazer um método que me retorne um array de cores. Então, vamos fazer agora um método de retorno, né? Cadê os nossos get? Eu tenho um get cor, eu vou fazer aqui um public, ainda não sei o que eu quero, get cores. E ele retornará as cores para mim. Então, o que, que ele vai ter que retornar aqui? Return o nosso array de cores. Então, nosso array de cores. Beleza, ele vai retornar um array de cores. O nosso array de cores, ele é literalmente, né, um array. Então, tem lá a notação de array. Só que, qual que é o tipo, né? A gente não está utilizando o color, que é uma classe existente para manipulação de cor dentro do Java. A gente está utilizando string. Então, ele tem que retornar string para mim também. Então, esse é o objetivo, ele retornar uma string. Então, vou fazer aqui o retorno de um array de strings. Então, string em formato de array é o meu retorno, get cores. Esse cara é um array, estou retornando ele. Se eu compilar isso daqui, beleza, compilado com sucesso, bonitinho, funcionou. Joia! Era isso mesmo que eu queria, que ele pudesse me retornar esse array de cores, né? Só que por que eu estou fazendo esse retorno através de um método? Justamente para proteger o meu array. Por quê? Porque eu não quero que alguém altere esse array no decorrer da utilização. Após setadas as cores inicialmente, não quero mais que seja alterado. Então, durante todo o processo de utilização, não vamos mais alterar as cores. Depois de criado o objeto, eu não posso chegar lá, agora eu não quero mais essas cores, eu quero outras cores e modificar isso daí. Não é isso que eu quero que seja fixo para ter uma proteção sobre as cores que a gente vai pintar na nossa casa e ninguém ficar alterando no decorrer da utilização. Beleza, então, setei aqui o get cores. Vamos ver o que a gente pode fazer com esse get cores. Lembrando lá da nossa classe que a gente tinha criado, né? Que ele ainda perguntava quantas portas, se a gente desejava informar a quantidade de portas, se sim, ele perguntava quantas portas que a casa deveria ter, e a gente chamava um construtor ou construtor padrão, né? Um construtor passando lá um número inteiro ou um construtor padrãozão que ele criava uma casa com 3 portas. Legal. Agora eu tenho a possibilidade de pintar a casa com as cores que eu quero. Então, beleza. Vamos ver aqui. A opção de pintar a casa é a opção 3. Vou lá na minha opção 3. Está aqui, minha opção 3. A opção 3, ele está fazendo aqui a leitura, né, da cor que eu quero e mandando bala. Né? É isso daí que ele está fazendo. Porém, dessa forma aqui ficou bem estranho, né? Porque eu não sei qual que é a cor que eu vou querer, né? Então, a gente pode dar uma tratada nisso daqui de tal forma que a gente fique com uma opção, né? Eu posso fazer isso dessa forma, montando aqui um laço, iterando, vamos fazer aqui um for, int i começando na posição 0 e menor. E aí,
Cadê as cores? Não tenho as cores diretamente, então eu vou precisar chamar o meu objeto, ponto, o método que retorna as cores, getCores. Esse cara aqui, ele retorna um array de cores. Então, o que eu tenho de problema aqui? Ele é um array. Se eu quiser pegar o tamanho dele, eu tenho que colocar ponto length. Então, ainda tem que pegar e colocar ponto o seu comprimento. Ficou meio estranho. Dá para fazer dessa forma? Dá. Eu vou continuar assim e depois eu vou mostrar como que eu acho que ficaria melhor escrito. Mas vai funcionar aqui. Então, eu estou iterando. Peguei lá a quantidade de elementos. Peguei lá a quantidade de elementos do meu array, né? E aí a gente está fazendo agora a nossa brincadeira aqui de ver a quantidade que ele tem. Beleza. Mas isso daqui não resolveu. Por quê? Toda hora eu vou ter que chamar esse array e pegar uma posição dele. Vai ficar ruim da gente lidar com o nosso array dessa forma, né? E como que eu poderia fazer? Poderia criar, então, aqui as minhas cores, né? String em formato de array, cores, getCores. Ele jogou. Isso daqui funciona? Funciona. Por quê? Porque esse cara retorna um array de strings. E isso daqui é um array de strings. Então, é atribuição entre tipos iguais. Estou pegando um array de string e atribuindo para um array de string, né? Então, aqui vai dar certo. Eles são iguais. Funciona essa atribuição. Aí, aqui fica legal, ó, porque aqui eu posso fazer essa manipulação de uma forma mais direta, né? Então, cores.length, e ainda posso fazer cores abrindo e fechando lá, pegando a posição. Poderia fazer com casa.getCores? Poderia, mas toda hora ele estaria retornando o array todo, né? Então não fica legal toda hora ficar chamando esse método. Chamei uma vez só, tem um array e manipulo esse array agora. Aí aqui o que a gente tem? Eu quero fazer uma impressão mostrando, né, os números, né? Colocando lá um menuzinho. Então fazer um system.out.println e aí a gente vai imprimir aqui as cores. E de que forma que eu vou querer? Eu vou imprimir aqui, inicialmente, o i mais 1, que é a posição ali, né? 0, 1, 2, 3, eu vou transformar em 1, 2, 3, 4. Seria isso daí. E aqui eu vou colocar a opção, e agora eu preciso do nome da cor. Então, eu tenho que concatenar aqui com o nome da cor. Então, cores, e aí, como que eu pego uma posição de um array? Beleza, olha lá. A gente pega a notação de array, né? E coloca lá no nosso objeto do tipo array. Maravilha, eu já consigo montar isso daí. E ele vai fazer essa impressão. Ele montou o menu para mim. Logo após isso, ele vai falar, vai fazer a pergunta: qual a nova cor, né? Só que agora, esse nova cor, ele vai me retornar um problema, né? E é um problema interessante. Por quê? O cara não vai escrever mais azul, rosa ou branca, que foram as 3 cores que a gente selecionou, né? Ele não vai mais fazer isso. Ele vai digitar um número. E eu quero que esse número que ele digite fique, né? Dê essa opção para mim, né? Então eu tenho que tratar isso daí de alguma forma. Só que aqui ele vai mostrar as opções e não vai dar nem opção de voltar, né? Ou cancelar. Posso fazer isso? Posso colocar aqui uma outra opção, né? Para que ele possa mostrar lá para fazer alguma coisa, né? Sair. Então, fica interessante essa possibilidade também, né? Então, aqui, para fazer essa impressão, eu vou fazer aqui uma cópia. E agora, eu vou pegar aqui o nosso array, ponto seu tamanho, ou se não, declaro o i fora do laço, também vai dar. Ele vai colocar aqui, e aqui eu vou escrever o que eu quero, né? Nesse caso aqui, eu quero a opção voltar. Ou sair, tanto faz, fica lá. Fica aqui a opção voltar. E aí ele tem essa opção aqui. Aí ele vai imprimir lá qual a opção da cor da casa que eu quero, né? E aí, beleza, eu não posso ler mais como next line aqui. Eu vou ter que ler como um número, né? Então, faz parte agora eu saber disso daqui em cima de um número.
Então, aqui, eu vou ter que ler como next int. Ele vai ler um número. Beleza, ele vai ler um número. E o que, que acontece quando eu leio um número aqui, né? Quando eu leio um número, ele vai poder passar aqui a cor da casa como um número? Não, eu teria que pegar e colocar o array, né? Mas será que isso daqui fica legal? Bem, eu posso tratar isso daqui de uma forma bem interessante, né? Eu posso dar uma manipulada estratégica nisso daqui. Como que eu posso fazer? Eu não tenho o meu array, eu tenho aqui o método pintar casa, né? Vamos lá no método pintar casa. O método pintar casa, ele não está recebendo uma string? E se eu recebesse, ao invés de uma string, e se eu recebesse um int também? Eu posso, então, utilizar uma sobrecarga de método, né? Eu vou sobrecarregar esse método, eu vou criar uma segunda assinatura, né? Aonde vai ter o mesmo nome, porém não vai ser uma string, vai ser um inteiro. Posso. Ou se não, eu deixo lá para o usuário fazer isso, mas eu vou fazer aqui para a gente ver, né? Para ter essa possibilidade. E aqui eu vou colocar aqui um int, que passa o valor da cor. Então, ele vai receber o valor da cor aqui. E aí você fala, ah, beleza, vou acessar aqui, vai dar tudo certo. Não, não vai dar certo. Por quê? Porque eu não posso acessar dessa forma, né? Eu tenho que acessar através de cores na posição de cor. Mas só que aí você tem que lembrar que eu estou fazendo impressão de 1 até alguma coisa. Então, esse cara, na verdade, ele vai ter que ser menos aqui para mudar esse valor. E aí eu entro dentro das faixas lá que eu preciso, né? Vai ficar legal. E aí, tranquilo, esse cara aqui já vai funcionar. Então, aqui eu fiz uma sobrecarga agora do método pintar casa, aonde eu posso pintar a casa com uma determinada cor. E ele valida essa cor aqui de alguma forma. Eu acredito que ele deva validar. Então, vamos, né, verificar se isso aqui vai dar certo. Aqui deu certo, funcionou, tá de boa. Mas e aqui? Eu posso passar o inteiro direto agora? Acredito eu que possa. Ainda tem alguns problemas, né? Aqui ainda tem que ser o tamanho. Mais um. É. É só coisas que eu vou pensando no decorrer do. Tem que ser mais um, né? Porque a gente já vai ter aqui a última posição, já é o tamanho que a gente está imprimindo mais um, então tem que ter mais um aqui no final. Eu acho que é isso mesmo, ficou melhor agora. Então aqui eu já consigo fazer alguns testes, né? Verificando algumas coisas. Beleza, vou deixar desse jeito daqui para ver se vai dar alguma treta muito louca ou se a impressão vai estar certa ou errada. Vamos experimentar, né? E aí a gente corrige caso tenha algum problema. Compilou, rodou. Vou só maximizar aqui para a gente dar uma olhada, né? Então ele pergunta lá: deseja informar a quantidade de portas? Eu vou colocar não, porque não é mais o objetivo nosso mexer com porta por enquanto, é com cor, né? Tá lá. Aí tem um menuzinho bonito lá da casa. Aí eu vou só para mostrar aqui, né, para vocês verem, vou colocar aqui a opção 5, que é ver a situação da casa, o status da casa, né? E aí ele mostra aqui para a gente. A situação da casa, ela está com 3 portas, cor branca, nenhuma porta aberta, todas fechadas. Beleza. E se eu quiser pintar a casa? Opção 3. E aí agora ele mostra um menu, né? Branca, azul, rosa, e ele dá a opção de voltar. Vou tentar pintar de azul para ver se ele muda a cor. Então coloquei 2 aqui. Beleza. E ele falou aqui, ó, a nova cor, opa, perdão, a nova cor é a cor 2, casa pintada. Beleza. Vamos ver se isso aí é real, né? Beleza, olha lá, ele conseguiu pintar a casa de azul. Então, sim, fez muito sentido. Vou pintar a casa novamente, opção 3, vou pintar ela de azul novamente, e ele vai falar, olha, atenção, o que você está querendo fazer aí não deu muito certo, não, porque a casa já deve estar nessa cor daí. Reclamou. Também a gente pode testar, né? Pintar a casa. Agora eu não quero pintar, eu quero voltar. Deu um exception. Então aí a gente tem que tratar. Então, a gente vai ter que começar a mexer nisso daqui. Então, essa exception aconteceu porque eu tentei acessar uma posição inválida do meu array. E eu não posso deixar isso daí acontecer. Então, tem vários
pontos que a gente pode tratar. O primeiro é eu fazer um tratamento direto lá no método principal, ou eu fazer uma validação para os índices da casa. Como a gente já tinha feito algo similar, né, com a porta, a gente já tinha feito aqui um valida a porta, cadê? Valida a porta. Eu acho que cabe, nesse momento, um valida a cor, para que a gente possa validar as cores, né? Então, acho que é bem interessante, bem pertinente esse método nosso daqui. Então, eu vou fazer esse cara. Então, a gente vai fazer um valida cor. Tem que ser uma cor válida. Aqui vai ser a cor, o número da cor que ele quer, e a gente vai testar isso daqui, né? Se a cor for maior ou igual a zero, e menor, e aí menor que o quê, né? A cor tem que ser menor que o quê? Que o tamanho do array, né? Então, cores, ponto, seu tamanho. Se isso daqui for verdadeiro, a gente tem aí algo funcionando. Fizemos um método para validar a nossa cor. Se passar um valor válido, a gente está aqui numa boa funcionando. E olha só como que a gente utilizou o método. A gente fez uma chamada através de um if, né? E aí, se tiver tudo certo, ele continua fazendo o processo lá embaixo. A mesma coisa, então, a gente vai fazer aqui no set cor, né? Então, a gente tem aqui, cadê no pintar casa aqui? O pintar casa, a gente vai colocar uma validação. Então, if alguma coisa, a gente vai fazer esse teste. Se essa cor que tiver sendo passada aqui, se ela for válida, como que eu faço para validar a cor? Valida cor. E aí eu tenho que passar a cor aqui dentro para ser validado. Mas assim como a gente já fez lá na porta, a gente sabe que vai receber valores entre 1 e o tamanho do array. E eu tenho que fazer um deslocamento de 1 para trás, né? Então tem que ser de 0 menor que o array. Então eu vou colocar aqui menos menos cor. Se isso daqui for válido, se isso daqui estiver certo, né? Se a cor for uma cor válida, a gente vai fazer com que ele sete a cor da casa. Então ele vai vir aqui e vai fazer um sete cor da casa, passando aquela cor dali bonitinho. Então aqui vai funcionar. Se isso daqui deu certo, terminou, a gente vai retornar isso daqui. Então a gente vai dar um return nisso. Se não, se ele chegar e fizer isso daqui e der algum problema, para aí, retorna falso, porque tem alguma coisa errada, né? Então ele vai tentar pintar a casa e a gente vai receber uma mensagem aí de que, olha, não deu certo isso não. E aí ficou bacana, a gente consegue fazer algumas brincadeiras interessantes agora, ó. Já ficou bem legal a nossa brincadeira aqui, a gente está validando, retornando isso, e aí ficou jóia. Dá para fazer numa linha só isso aqui? Claro que dá, você coloca um return, valida menos menos cor, interrogação 7 cor, cores de cor, 2 pontos, falso. Faz um ternário nesse negócio também, vai funcionar. Não tem problema nenhum, mas é gosto do freguês fazer um ternário ou não. E só para ninguém ficar bravo comigo hoje eu não vou usar o ternário aqui, beleza? Só para deixar assim mais tranquilo. Então compilou esse cara agora já está validando a cor. A gente ainda tem a possibilidade de rodar aqui e ter algum problema. Vamos ver, né? Vou executar novamente aqui nosso teste, né? E vamos brincar. Não quero, vai ficar com 3 mesmo. Então, beleza, vou tentar pintar a casa e agora eu vou entrar com a cor que já estava, que é a cor branca, 1. E aí ele vai falar que não pôde, porque a casa estava naquela cor. Legal, agora vou tentar pintar a casa novamente e vou entrar, sei lá, com 9. Não tem essa opção. E aí ele vai dar aqui um erro e vai voltar, né? O problema que eu quero é, quando eu tentar pintar a casa e digitar o 4, eu quero que ele volte sem essa mensagem de erro, né? Eu não quero que ele dê essa mensagem de erro quando o valor for 4. Então, beleza. Vamos fazer para que ele não dê a mensagem de erro, né? Como que a gente pode melhorar isso aqui para não dar problema nessa mensagem de erro, né? Então, a gente pode tratar isso aqui dessa forma. Vou fazer essa declaração dessa variável aqui. Acho que a gente não usa nenhum laço. Deixa eu ver. Não usa nenhuma outra variável i. Beleza, está aqui declarado.
e ele vai continuar existindo. Aqui vai ficar mais fácil, que eu vou diminuir, né, só para ficar mais bonitinho, a gente fazendo aqui o i mais 1, né? Quando ele for sair do laço, ele vai imprimir isso daqui, só para vocês verem, né? Só mudei a forma e a variável, né? Mas continua igual. 1, 3. Ele continua exatamente igual, mostrando lá o voltar, né? Então tá aí, qualquer coisa a gente pode sair, né? Então ficou da mesma forma, mas eu tenho essa daqui como controle, né? Eu posso controlar então o que está acontecendo dessa forma. Por que que eu posso controlar? Porque agora, nesse momento, eu consigo ver se ele tentar, né, digitar um valor aqui e esse valor for o valor 4, nesse caso, eu vou estar resguardado. É isso que eu quero. Então, eu quero testar isso aí, para verificar se ele digitou 4. Só que aí esse esquema da variável já ficar aqui, não vai rolar. Eu vou precisar ter uma variável aqui para receber esse valor lido e depois testar. Eu não vou poder utilizar ele direto no método. Então, aqui eu vou criar uma variável para a gente, que é a opção de cor. Também começando em 0 ali. Então, opção de cor. Então, agora a gente vai fazer aqui. Opção de cor vai receber exatamente isso daqui. Então, a gente vai simplesmente tirar daqui e colocar em cima. Ele recebeu ali a leitura. A gente está entrando com um dado normal. E aí a gente vai pegar isso daqui e, se for tudo certo, a gente vai colocar ele aqui nesse local e vai funcionar. Até agora, a gente só separou os processos, continua exatamente igual. Mas eu quero fazer agora um pulo, né? Se ele digitar a opção 4, ele tem que sair. Só que eu não posso chegar aqui e fazer um if simplesmente assim, né? If opção de cor for igual a 4, você dá um break aqui, né? Você cai fora, você volta. Então, eu antecipo ali o break, né? Poderia fazer isso daqui, ficaria legal? Bem, vou compilar, vou executar para ver se isso daqui ficou bacana. Então, só aumentar lá para a gente testar. Sim. Agora, olha lá, belezinha, a gente vai pintar a nossa casa. E eu quero voltar, opção 4. Ele voltou e não deu mensagem nenhuma. Era esse o objetivo. Funcionou. Aí você fala: nossa, eu sou fera, sou o programador bichão, sou o cara. Aí eu falo para você: não, você não é, porque você não pensou em todos os problemas. Porque o objetivo nosso é, se eu chegasse aqui no nosso comportamento padrão e mudasse isso daqui, né? Eu quero colocar agora, por exemplo, verde. Coloquei a cor verde. Compilei. Eu quero agora vir aqui no meu método, né, principal, e vou rodar a minha aplicação. Então, sim, vou rodar a minha aplicação, vou querer pintar a casa. Ele vai mostrar agora as opções branca, azul, rosa, verde e o voltar. Então era isso que eu queria que acontecesse. Eu queria que ele mostrasse isso daí para mim. Beleza. Só que agora, se eu falar assim, beleza, eu quero pintar minha casa de verde. Aí eu pinto a minha casa de verde, aí você fala, ué, estranho, deixa eu ver como que tá a situação da casa, né? A casa continua branca, não pintou de verde. E aí, por que que não funcionou pintar de verde? Porque eu estou comparando com 4. Não estou fazendo aí algo dinâmico, estou fazendo estático, né? E aí zoou o meu barraco aqui. E aí, como que eu posso comparar esse cara? Né? Esse cara daqui não dá para comparar dessa forma, mas eu posso comparar se for I mais 1. Se ele for igual a I mais 1, porque é exatamente esse valor que está aqui. Aí fica legal. Só para resolver um negocinho que me incomoda, e vocês sabem que eu tenho uns incômodos absurdos, né? Com umas coisas, né? É umas bobeiras na minha vida, mas me incomoda. Sei lá, vou
colocar algo assim aqui. Toque, né? Toque, exatamente isso. Você sabe que os toques que eu tenho me incomodam na programação e eu acho que vai ficar um pouquinho melhor, só para visualizar. Esse é o programador que não tem isso. Cada um tem o seu. Se o programador não tem, ele ainda não é programador, né? Você acaba desenvolvendo, faz parte do processo. Só para a gente visualizar, né? Vou deixar até pequenininho aqui por enquanto, só para a gente ver o que eu quero. Ah, agora ficou diferente, ele tem uma separaçãozinha, né? Ficou um pouquinho melhor. Beleza, tem lá uma opção agora de voltar, só para dar esse destaque aí, para mostrar que é diferente das cores, né? Se eu quiser agora voltar, opção 5 ele volta e não deu problema nenhum, né? Mas se eu quiser pintar de verde, beleza, então eu vou pintar de verde, né? Vou pegar lá opção 3, pintar a casa, 4 é a cor verde, né? E aí, atenção, a casa já está nessa cor ou ué, tem alguma coisa estranha, né? Vamos dar uma olhada na situação da casa aqui. A casa continua com cor branca. É probleminha. Então a gente não conseguiu pintar a casa. E aí você vai ficar desesperado rodando esse código, tentando descobrir aonde está o erro. E eu vou falar para você que o erro está na nossa classe casa. Já ajudou pra caramba. E eu vou falar que o erro está na hora de pintar a casa, mas só que não é o pintar a casa, né? É o setar a cor, que é um método que é chamado dentro do pintar casa, né? Olha lá, o pintar casa chama o sete cor, não importa qual deles, ele chama aqui o sete cor, né? Pintar casa, sete cor, pintar casa, sete cor. É esse o cara daqui que tá reclamando. Então, o problema, com certeza, tá no sete cor. E olha lá o problema tá aqui no codigão, na nossa cara, né? A gente está testando cada uma das posições. E isso daí tinha sido o que eu tinha pedido para vocês, né? E se eu quisesse agora 4 cores, aí você ia falar, tô bichão, sou programador, né? Então, mamãe tem orgulho de mim. Olha lá. Aí você veio, vai lá, muda, fala, pô, resolvido aqui, professor. Aqui, ó, bichão, resolvido. E se eu colocar mais uma cor, você vai ter que vir mudar o código. Se eu tirar uma cor, você vai ter que vir mudar o código. E eu não quero isso. Eu quero que ele, né, seja tão dinâmico quanto possível. Conforme eu altere lá as minhas opções, ele já faça isso daqui de uma forma bonita. Só vou compilar para a gente ver. Isso aqui vai corrigir, né? Corrigiu. Vamos executar e ver, né? Sim, pintar a casa, opção 4 de verde. A casa foi pintada, 5 para ver a situação, olha lá, tem um verde lá, realmente funcionou. Então, aqui eu estou mostrando para você que aquilo que a gente fez corrigiu, mas não solucionou o problema. A gente fez lá o famoso programação orientada a gambiarra, né, e não a objetos. Isso daí é muito feio. Vamos corrigir, né, esse negócio. Então aqui vamos corrigir esse negócio que está me incomodando. O que eu posso fazer? Alguém me sugere aí como que eu poderia solucionar esse problema para testar todas as cores? Enquanto vocês fazem esse monte de sugestão, eu vou beber uma água. For. Como e onde? Nesse if. Nesse if, aqui dentro desse if? Na verdade, botar o if dentro dele. Tá, fazer um for. Então vai me orientando aí. For, alguma coisa, a gente vai colocar esse negócio dentro do for. Então, tá lá. O for vai rodar de 0 até o tamanho das cores. O for vai rodar da posição 0, então vou colocar aqui um int i igual a 0 e menor que o tamanho das cores, né? Isso. Cores, ponto. Beleza? Para dentro do for você vai colocar if
cor.GNRCase e cores de I. E o que acontece aqui? Acabou, né? É isso. Literalmente é isso daqui. Se tudo tiver certo, funcionou, Calma aí, né? deixa eu ver. É isso? Se funcionar, funcionou. Se funcionar, eu também concordo que funcionou. Então, vou compilar. Compilei. Acho que Beleza. Aqui não tem vai erro de retornar true, código. se não for, vai retornar false. Só para verificar, né? Vamos lá no início, vamos colocar mais uma cor aqui. Roxa. Pastor, e se eu quiser repintar a casa, tipo, eu pinto de branco, aí com o Não tempo ela vai pinta ficando aquele novamente branco branco, não. amarelado, aí você pinta Não, de novo. não. A regra, você não repete cor. Aqui é toque ao nível extremo. Entendido. É só mudar aqui o método, né? Porque a gente fez essa validação para não repetir a cor, mas não tem problema, é só tirar, né? Aí no set cor, cadê? Onde está o set cor? A gente tem aqui, ó. Se a cor é igual a cor, é só tirar isso daqui. Então, tirou esse if, já resolve isso daí. Ele pode pintar a casa com a cor que estava. Então, tá aí. Coloquei mais uma. A gente tem 5 cores agora, né? Então, compilei, rodei, né? Esse aqui não pode rodar. Vamos lá no outro. Rodar. Vou maximizar para a gente ver bonitão. Vou colocar somente uma porta para ficar menor ali. Então, quando a gente começa agora, a gente tem lá que a nossa casa está de cor branca. Beleza, tá lá a corzinha branca da casa. Eu quero ver as cores que eu tenho disponíveis, então eu vou pintar a minha casa. Agora ele mostrou as cores: branca, azul, rosa, verde e roxa. São as cores que ele disponibilizou para mim. Legal, eu quero pintar de roxo, né? Vou colocar a cor roxa na minha casa. 5. A casa foi pintada, mas vamos ver se está roxa mesmo? São 5 lá. A casa está roxa. Olha que bonitinho que ficou. Eu acho que ficou assim, bonito plus advanced. Ficou legal pra caramba. A gente consegue agora resgatar lá da nossa classe as cores que a gente tem. Então, eu não consigo mais mostrar, ou eu não quero mais mostrar as cores aleatoriamente. Eu tenho ainda um método, né? Só saindo aqui, que a gente ainda deixou na casa, que a gente fez uma sobrecarga dele, né? O pintar casa, a gente fez uma sobrecarga, né? Então a gente tem 2 pintar a casa. Se você tirar esse pintar daqui, comentar ou tornar ele privado, agora você só pode pintar ela através de um número. E aí ficou bacana. Você só pode pintar ela através de um número, fica bem bonito. Acho que fica bacana essa ideia daí. É a melhor opção ou é a pior opção? Eu só estou querendo mostrar para vocês que a gente pode manipular arrays como atributos. Então, a gente tem aqui atributos que são arrays. Tanto um atributo que a gente vai manipular e usar, como um atributo também que, na verdade, ele vai rolar por trás dos panos, né? Ele vai ser ali um coadjuvante, ele não é o ator principal. Porque o nosso objetivo não são as cores da casa, é permitir a casa ser pintada dentro de uma faixa de cores que a gente deixa, que a gente pode colocar aqui. E ainda tem algumas possibilidades, né? Por exemplo, preta, não é mais branca. A cor agora inicial é preta. Vou compilar isso daqui. Legal. Vou lá rodar a minha aplicação. Rodei. Terminal, dá um zoom, só uma porta. Vamos ver aqui a situação da casa. 5. Olha só que legal. A cor padrão é preta. Ah, eu quero que a cor padrão das minhas casas agora seja rosa. Beleza, é só colocar o rosa em primeiro lugar. Então, de acordo com o que você estabelece lá, passa aquele array, você coloca no teu código aquilo de lá, ele funciona. Mais para frente, não é agora, não fiquem estressados, que a gente ainda vai ver algumas coisas para chegar nisso, né? A gente vai, por exemplo, poder carregar isso aqui de um arquivo. Então, você tem lá um arquivo, sei lá, um arquivo texto. Você deixa um arquivo texto lá na sua aplicação com todas as cores que você permite na tua casa. A primeira é a cor padrão de todas as casas que são criadas.
você rodou a tua classe lá, você criou um objeto a partir da tua classe, ele vai consultar esse arquivo, carrega essas cores para dentro dele, e a partir disso, beleza, você vai ter sempre, né, a possibilidade de alterar o arquivo, e na hora que você roda o teu programa, você tem cores alteradas, sem necessariamente você cadastrar as cores, né? Que também a gente pode fazer isso daí, não tem problema nenhum também. Mais para frente a gente vai fazer, na verdade. Mas a gente consegue ler essa informação, por exemplo, de um arquivo TXT, de um arquivo INI, né, que são aqueles arquivos de inicialização, ou um arquivo de CFG, de configuração, tudo sendo texto plano, né, pode ser lido facilmente e rápido. Não necessariamente só texto plano, a gente pode ler como, sei lá, através de um XML, de um JSON. Só que para ambos, né, os casos, XML, JSON, você vai precisar aí de algumas coisinhas a mais para fazer o parseamento, porque parsear esses negócios na mão dá trampo. O TXT, né, o CSV, né, o separado por vírgulas, é uma coisa bem bacana e bem interessante. E você pode fazer separado por vírgula, você pode fazer um por linha, né, um valor por linha também pode, eu acho que é tranquilo, não dá estresse nenhum. Tudo isso aí é sossegado da gente fazer. E a gente pode fazer configurações desse tipo, sim. Então, ficam aí várias possibilidades para a gente brincar e manipular uns arrays que eles não são dinâmicos, né? Ele vai ser um array estático durante a execução da minha aplicação. Se eu quiser modificar, eu modifico antes da minha aplicação estar rodando, né? E depois, na hora que ela rodar, ele já vai estar atualizado. Aí eu acho que fica legal. Acho que fica uma coisa bem interessante. Só para a gente, então, revisar algumas coisas do que a gente falou, né? A gente teve aí vários conceitos entre a aula passada e essa, né? Então, a gente trabalhou com array como sendo um atributo que a gente vai manipular, um array que já é fixo, que ele fica ali por trás, já tem os valores pré-definidos. A gente fez sobrecarga de método construtor. Então, eu dou a possibilidade de criar, né, de duas formas uma casa, né? Então, eu posso criar uma casa padrão, onde é uma casa com 3 portas e a primeira cor é a cor padrão aqui, ou eu posso dizer a quantidade de portas da casa. Lembrando que a gente ainda tem que validar essa quantidade de portas, né? Tanto é que a gente tem lá um set quantidade de portas para fazer essa validação. Se não passar pelo crivo dele, ele seta 3, né? Para a gente não ter erro, ele seta 3. Ah, o cara quis criar com negativo ou com 0 portas. Ele construiu um cubo, né? E chamou de casa. Cara, não tem como entrar, ele precisa ter pelo menos uma porta, foi a regra de negócio que a gente impôs. E então eu posso chegar e falar: olha, se você fizer uma palhaçada, é 3 portas e acabou, a sua casa vai ter 3 portas. E é isso daí que a gente fez. Para que a gente não tivesse que replicar esse código daqui, né, de validação 2 vezes, a gente fez um método que a gente chamou de setCasa. E ele é privado. Então, o legal aqui também nesse exemplo é que a gente tem vários métodos que a gente criou na nossa classe e eles não são públicos, eles não aparecem, né? Eles são privados, eles são métodos que só são visíveis dentro da própria classe. Mas eu uso ele mais de uma vez, né? Então, para não precisar ficar fazendo replicação de código, estou fazendo aqui um método privado. Obviamente, teve alguns métodos que a gente poderia não ter feito isso daí, ter pulado essa validação de alguma forma, que são os valida, porque a gente chamou muito poucas vezes. Mas está ali montado um método, caso precise. Eu já tenho um método de validação e a regra de validação fica num local só. Eu não vou, né, colocar vários locais de regras de validação. Eu vou simplesmente usar. A gente ainda tem lá o set quantidade de portas, que nem tinha falado, né? Ele também é privado, é um método que não dá para setar a quantidade de portas depois que eu setar o meu objeto. Objeto instanciado não muda a quantidade de portas da casa. Então, criei uma casa a partir da minha classe casa, não vou mais mudar a quantidade de portas, e é isso daí que a gente está fazendo aqui. Se o cara fizer alguma brincadeira lá, ou errar na digitação, ou fizer de maldade, ele não vai ter problema, porque a gente não vai ter nenhum array index out of bounds aqui, e a gente não vai ter nem posições inválidas, justamente porque a gente validou e a gente restringiu aqui
que vai ser, fez palhaçada, colocou valor inválido, é 3. Cria uma casa com 3 portas. Os nossos métodos, tanto da validação de uma das posições do array de portas, como da validação de uma das posições do array de cores, né? Então, valida a porta e valida a cor, e a gente está fazendo essas validações aqui e está tudo bonitinho. O 7 porta nosso, a gente viu que agora a gente não precisa, a gente não estava somente passando o status, né, da porta, né, o estado da porta, mas agora, como a gente está lidando com a array, a gente passa a posição da porta, né? Então a gente vai passar aqui qual que é o índice dela, né, qual que é o número dessa porta e qual que é o estado que eu quero colocar nela, fazendo aí algumas validações, né, que a gente já tinha comentado nas vezes passadas. Agora, o nosso 7 cor também teve uma atualização bem bacana. A gente estava fazendo um bendito de um teste, onde a gente testava com todas as cores. Obviamente, eu tinha falado que aquilo de lá era um Go Horse, né, garanhão gigante, porque era muito cavalo aquele código, era muito zoado. Obviamente, a gente tinha que corrigir, aqui facilmente a gente corrigiu. Ficou até um código mais clean de ser visto, de ser lido, né? A gente vê aqui que vai passar por todas as validações. E como, né? Só para vocês entenderem o que acontece aqui, né? Fazendo passo a passo. Se eu mandar passar uma cor, né? Se eu passar uma cor aqui e essa cor não estiver dentro da minha quantidade de cores lá do meu array, né? Dos meus itens, ele vai rodar esse laço todas as vezes e não vai entrar nesse if. E aí ele rodou, chegou no final, ele vai retornar falso. Ou seja, se eu entrar com uma cor diferente das possíveis, ele vai reclamar dessa forma. Agora também a gente tem um if aqui dentro. Esse if daqui ele faz uma mágica bem legal, né? Por quê? Na hora que eu consigo achar a cor dentro daquelas que eu tenho, eu digo que aquela é a cor que eu quero e eu volto. E aí acabou. Então funciona muito bem. Então, se está dentro de uma das cores possíveis, eu volto. E eu já fiz a validação para ver aqui, como o Felipe tinha perguntado, né? E se eu quiser pintar a casa da mesma cor? Essa regra daqui diz isso daí. Você não pode pintar uma casa da mesma cor. Você sempre tem que alterar. Você nunca pode ficar com a mesma cor. Então, se você quiser mudar essa regra, é só comentar esse código ou apagar esse código daqui, e aí você vai poder pintar a sua casa da mesma cor. Como o Felipe bem disse, isso é algo que acontece principalmente com cores muito claras, né? Elas, se for numa cidade ainda que tem numa rua movimentada, né, que passe muito carro, cores claras elas escurecem por causa da fuligem, e também se pegar sol direto, né, tiver uma incidência direta de sol, a cor queima, né, fica mais escura. Então, se você pintou a tua casa de branco e você quer pintar novamente de branco, você vai poder pintar se você tirar essas linhas aqui. Se não, você vai ter que mudar a cor da casa, sei lá, para qualquer cor válida, né? Sei lá, se a gente tivesse cinza ali, pinta a casa de cinza, aí depois você pode voltar para branco, mas você tem que mudar de cor, e é essa a regra que a gente impôs, né? E o mais bacana, até agora, esses caras são todos métodos privados, né? Então, tirando o construtor, todos esses métodos a gente deixou privado. Justamente por quê? Porque, na verdade, a gente tem um método para retornar o status da porta, o exporta, o getCore, o getCores que retorna um array. Eu tenho abrir porta, fechar porta, pintar casa. Ainda lembro que esse daqui a gente não está usando no nosso programa lá, né? Mas a gente pode usar. Mas a gente viu, estava usando antes, né? Funcionou. Então esse aqui está tudo ok. E agora a gente passa um índice da cor, segundo o nosso array. A gente já fez a validação para ver se isso tá tudo ok, né? E o método de quantidade de portas abertas, e lá o nosso toString, né, para fazer a impressão do status da casa, da situação da casa. Então, funcionou aí a nossa brincadeira. É bem legal que esse exemplo daqui já trouxe várias coisas bacanas. A gente, né, comentando, né, uma outra coisa importante é que a gente teve sobrecarga do método construtor e a gente teve sobrecarga de um método também, que é o pintar casa. Então, ambos os métodos sofreram sobrecarga. Então, o construtor e o método pintar casa. Então, são os dois que sofreram sobrecarga aí. O que nós temos aqui, o pintar casa, string, e o pintar casa, int. Lá no caso do construtor, a gente tem um construtor sem nenhum parâmetro e
e o construtor com inteiro, né, que é a quantidade de portas. Então, são duas assinaturas diferentes com o mesmo nome, né? Os dois métodos aí, em cada um dos casos, tem o mesmo nome. E isso daí é uma técnica legal, bem bacana, que você pode mudar o conteúdo interno do código, mudando a assinatura do método. Então, você tem a mesma função. Então, você tem a função de pintar casa. Então, legal, vai pintar casa. Agora, você passa escrito qual é a cor que você quer. E o outro, você passa um índice, né? Um número da cor que você está querendo, segundo o nosso menuzinho lá. Então, essa jogada é bem interessante e nos provê bastante coisas. Eu acho bem legal quando a gente tem, por exemplo, menus, ou melhor, a gente tem arrays, né? Quando a gente tem array, utilização desse negócio de ter um método que passa um valor, que é o valor do tipo do array, e outro método que passa o índice, também eu acho uma coisa fabulosa. Ah, é muito trabalho fazer isso aqui. Às vezes é, mas você está dando possibilidades, né, gigantescas. Eu posso passar um valor que vai ser setado de acordo com aquilo, ou eu posso passar um dos índices, né, das cores que eu tenho que selecionar para colocar ali. Você dá esse tipo de opção. Fica bem legal, bem interessante isso daí para a gente utilizar. Agora, eu gostaria de só mostrar o que a gente tem de exercício para continuar, né? Tá tudo ok, apostila, orientado a objetos. A gente tinha feito aqui, então, a nossa casa. E ela tem lá todas as funcionalidades, bonitinho e tal. Ficou legal. Eu vou propor agora um exercício para vocês, que é o elevador. Não liguem mais para esses nomes, não. Melhorem os nomes. Eu vou contar a história dele e eu vou deixar esse daqui para que vocês testem, que vocês brinquem, que vocês, né, tirem suas dúvidas. Ele é também um exemplo mais complexo, né, mas fica bem interessante para a gente brincar. O que nós temos aqui? A gente tem um elevador e a gente agora trabalha na empresa de elevadores que vai fazer o sistema. Então, somos os programadores que vão colocar o programa nos elevadores. A empresa chegou para você e falou assim: olha, eu quero que o meu elevador possa ser configurado para ser colocado em qualquer esquema, entendeu? Então, tem o mesmo elevador e eu vou lá e coloco ele para funcionar numa casa de andar térreo e um pavimento. Então, ele vai do térreo para o primeiro pavimento, do primeiro pavimento ele volta para o térreo. Então, vai lá do térreo para o primeiro andar, do primeiro andar ele volta para o térreo. Beleza. Mas ele também pode funcionar num prédio que tenha, sei lá, 90 andares. Ele vai funcionar do térreo até o 90º andar e ele vai voltar também. Qualquer uma dessas aí é totalmente possível. Só que os elevadores, eles têm um detalhe muito importante. Tem uma quantidade de pessoas, né, que ele pode carregar, porque é calculado uma média, um peso médio da pessoa para que o elevador consiga trabalhar com uma certa folga. Porque se ele tentar passar daquela quantidade, o elevador, o motor que puxa o cabo, né, para subir o elevador, ele pode não aguentar o esforço. Então ele pode parar. Esse é um problema. Outro problema, o peso que está ali dentro, na hora que ele tensiona e puxa, pode arrebentar os cabos e aí dá acidente. Então, para que a gente não tenha nenhum problema, a gente vai trabalhar com a limitação de pessoas que vão entrar dentro do elevador. E a gente quer ainda dizer o fluxo, né? Que tem entrada de gente, saída de gente, quantas pessoas passaram pelo elevador nosso, independente de onde ele esteja instalado. Então, você tem que imaginar que o andar térreo a gente vai chamar de 0, eu acho que fica legal, né? E o limite, o último andar é o limite dele. Então, se eu falo que ele tem 10 andares, ele tem o térreo mais 10 andares. Então, ele vai do 0 até o 10. E ele pode andar nesses andares aí numa boa, sem problema nenhum, desde que ele tenha pessoas dentro e respeite a quantidade de pessoas.
E eu quero gerar estatísticas sobre isso daí, porque eu quero saber como que está esse esquema de quantidade de pessoas que tem lá dentro, né? Para tanto, estou sugerindo, né, aqui algumas coisas. Um método para movimentar o elevador. Um método para a gente colocar pessoas dentro e outro método para a gente tirar as pessoas de dentro. Então, eu quero colocar pessoas dentro do elevador, subir pessoas no elevador, aí eu posso movimentar e eu quero descer pessoas do elevador e também, se tiver ainda gente lá dentro, eu quero movimentar. E existem algumas regrinhas aqui que eu quero criar aqui de possibilidades, né? Eu imagino assim, e se eu tiver, eu fui fazer um curso uma vez em São Paulo, achei bem legal, porque o local que eu fui tinha um estacionamento, né? Era um prédio, e em 2 andares era o centro de treinamento que eu fui fazer. E no térreo, no andar térreo era a recepção, você entra, se identifica, e aí você, né, tem a permissão de subir. E aí o legal é assim, que nos andares abaixo do térreo, que são os subterrâneos, né? Eu tinha, né, esse prédio tinha 3 subterrâneos, que eram garagem. Então, na verdade, você tinha 3 subterrâneos de garagem. E era muito legal. E aí, quando eu fui entrar no elevador, um dia que eu fui e guardei o carro lá, e aí eu fui e o cara falou: olha, tá tendo vários eventos hoje aqui no prédio, o senhor vai ter que ir lá na última garagem, lá embaixo. Então eu desci, fui lá na última, né? Aí eu falei, putz, grilo, né? Pensando aqui, vou ter que subir. Tomara que tenha elevador, senão vai ser um trampo fazer essa caminhada aqui, ter que subir escada. Aí beleza, né? Aí eu cheguei, entrei dentro do elevador. Na hora que eu olhei no elevador, eu não tinha prestado atenção, mas ele tinha o -3, o terceiro subterrâneo. Aí ele tinha o -2, que era o segundo subterrâneo, -1, que era o primeiro subterrâneo, o 0, que era o térreo, e aí tinha os andares para cima, né? Bem legal. Então eu quero que o elevador nosso ele possa também ser configurado para ir para andares subterrâneos. Então, se você criar um elevador e você falar lá que o elevador é para 10 andares, ele vai de 0 até 10. Mas se você falar que ele é de 10 andares e depois você falar que ele tem 2, eu quero que ele tenha 10 andares para cima do térreo e 2 andares para baixo do térreo. E aí você controla isso daí. É essa a brincadeira. Então você tem um limite superior e um limite inferior. E também a gente vai ter também a quantidade de pessoas, né? Eu quero que regras para a quantidade de pessoas sejam criadas, né? Então, quando eu tentar colocar uma pessoa dentro do elevador, quando eu tentar entrar com pessoas dentro do elevador, primeiro eu quero uma contabilização para dizer em qual período. Eu tenho que perguntar o período também, manhã, tarde ou noite. E aí você gerar estatística, qual que é o período que tem mais movimentação de pessoas, né? Que entrou e que saiu. Ah, o cara entrou de manhã, só saiu de noite. Meu, isso daí não é problema nosso. Cada um vive a vida do jeito que quer. Eu só quero controlar esse esquema daí do cara entrar no elevador e eu quero saber quantas pessoas embarcaram de manhã, quantas pessoas embarcaram no elevador à tarde e quantas pessoas embarcaram no elevador de noite. Então, são essas as 3 possibilidades aí no ato de embarcar pessoas. Quando, por exemplo, um elevador tem capacidade de 10 pessoas, o elevador está vazio, eu vou lá e mando entrar 7 pessoas. Aí eu digitei lá, entrar 7 pessoas no elevador de manhã. Coloquei 7 pessoas lá dentro. Beleza. Posso, a partir daí, movimentar o meu elevador. Se não tiver ninguém no elevador, eu não quero que o elevador saia sozinho andando. Então, tem que ter alguém para apertar o botãozinho lá para ele poder movimentar. Senão, ele de dentro, ele não vai sair. Eu não estou falando do painel externo que fica lá nos andares. Eu estou falando dentro. Dentro, o elevador não pode mover se não tiver ninguém lá dentro. É muito estranho se ele mover sozinho, sem ninguém estar chamando ele em um dos andares, né? Então, se de dentro do elevador não tiver ninguém, aquele painel interno do elevador não pode permitir que ele mova. Por quê? Porque não tem ninguém, não faz sentido ele se mover sozinho, sem ninguém dentro do elevador. Só se tiver uma chamada externa, mas isso aí a gente não está implementando. E aí a gente tem também o sair pessoa. Mesma coisa. Quando a gente tirar as pessoas do elevador, eu também quero controlar
a quantidade de pessoas que saem para saber como que é o fluxo disso daí, né? E aí gerar alguma estatística lá, uma implementação, e aí a criatividade de você poder montar. E eu quero, então, que quando eu instancio um objeto do tipo elevador, eu possa criar um elevador padrão, possa criar um elevador passando a quantidade de andares positivos, e eu possa criar um elevador passando a quantidade de andares positivos e também informando a quantidade de andares negativos. Eu quero ter essa possibilidade. E é isso daí. Só que eu acho que é legal também no ato da criação a gente dizer qual que é a capacidade desse elevador. Ah, criei um elevador que tem 27 andares positivos, 7 andares negativos e ele consegue carregar 20 pessoas. Beleza. Tá montado aí o esquema para ele funcionar. E aí ele tem que respeitar essas regras dentro de tudo isso. Por isso, ele vai ter vários construtores e vai dar a possibilidade de criar de várias formas. E aí você vai poder fazer essas brincadeiras. Obviamente, tem uns atributos aqui que os nomes ficaram horríveis. Melhore. Faz parte do teu trabalho melhorar esses nomes estranhos daqui. Então, é uma das brincadeiras que eu proponho para vocês. Criar tudo quanto é método necessário para fazer isso daí funcionar, e aí, beleza, acabou a nossa brincadeira. Esse cara vai dar um trampo considerável. É um exercício para fazer uma classe e fazer um teste, e ele vai dar bastante trabalho. Então, deixo aí como uma brincadeira para que vocês possam exercitar, e as dúvidas que vocês tiverem, eu estou à disposição para que vocês tirem. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, né, esclarecer alguma dúvida que possa ter ficado sobre a minha proposta para vocês, fiquem à vontade. Aí depois a correção se dará junto com o monitor na monitoria, pode ir lá tirar dúvida na monitoria com o nosso querido monitor Lucas, e né, se precisar de alguma coisa, pode mandar também no nosso grupo, mandar no WhatsApp, não tem problema, a gente tenta resolver isso daí. É simplesmente um exercício bem elaborado para dar trabalho de ser montado, mas para você montar coisas inteligentes dentro da tua classe que facilitem a tua vida, que nem a gente tentou fazer ali na casa, né? Fazer uma casa engenhosa, né? Tenta pensar nisso daí. Dúvidas? Não? Beleza, então. Aqui eu paro, então. Essa foi a proposta de hoje.